E estamos começando a nossa primeira aula para o nosso concurso IBAMA. São 330 vagas para analista ambiental já autorizadas e provavelmente esse concurso será realizado no ano de 2025, isso quer dizer ano que vem. Nós vamos trabalhar todos os conteúdos específicos para o tema licenciamento ambiental do cargo analista ambiental. Então, eu estou falando dos conteúdos específicos. Só para a gente lembrar aqui um pouco das provas passadas relacionados aí a esse cargo de analista ambiental e o tema licenciamento ambiental, foram 70 questões de conteúdo específico, de tema específico, mais 50 questões relacionadas a português, direito constitucional, aos outros temas que está no edital. No edital passado, que é o edital da banca Sebrasp, e que acredito que será a mesma banca para esse concurso aí de 2025, né? O concurso IBAMA, 330 vagas para analista ambiental, e nós vamos trabalhar aqui todos os conteúdos específicos do tema licenciamento ambiental, que corresponde a 70 questões da prova. Nós vamos começar com a nossa primeira aula, que é o tema licenciamento ambiental. Nós temos aí um programa bem grande, vários temas, várias legislações que nós vamos trabalhar, mas vamos começar com o tema principal, o licenciamento ambiental. Vamos conhecer um pouco do licenciamento ambiental e também farei logo nessa primeira aula a resolução de algumas questões da prova anterior de 2021. Então, essa prova aqui, né, do concurso de 2021, do tema licenciamento ambiental, eu vou pegar algumas questões no final dessa aula e nós vamos já resolver essas questões para que você fique aí, certo, preparado para o concurso aí, preparada para o concurso. E retornando aqui com a nossa aula de licenciamento ambiental, e vou explicar aqui para você de primeira mão qual a importância, qual o objetivo do processo de licenciamento ambiental. É claro que para a gente entender todo o processo do licenciamento que deve ser realizado para atividades potencialmente poluidoras, ou seja, qualquer tipo de empreendimento que possa impactar o meio ambiente, ele precisa passar por um processo de licenciamento ambiental. E por isso nós vamos então trabalhar lá no início, certo? Com quando começou o processo de licenciamento ambiental, que veio a partir, né, da Lei 6938 de 81, que é a Política Nacional de Meio Ambiente e que traz os instrumentos dessa legislação, e um desses instrumentos é justamente o processo de licenciamento ambiental. Então nós vamos começar aqui a trabalhar aqui, vamos aqui, pronto. Então aqui nós temos a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. E nessa lei nós temos aqui o artigo 9º, que são instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, nesses instrumentos, nós temos aqui o zoneamento ambiental, que vamos inclusive trabalhar uma aula específica sobre zoneamento ambiental, que é um dos temas, um dos tópicos, né, dos conteúdos para o tema 1, que é o licenciamento ambiental, né, para cumprir as 70 questões relacionadas à prova do concurso. Avaliação de impactos ambientais também é um instrumento, certo, da Política Nacional de Meio Ambiente, e que também é um tema específico para a gente trabalhar. Nós vamos trabalhar aqui também uma aula somente de avaliação de impactos ambientais, certo?
e o licenciamento ambiental e a revisão das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, que é justamente o tema da nossa aula aqui de hoje, né? Essa aula aqui que nós vamos trabalhar aqui o licenciamento ambiental. Nós temos também aqui como um dos instrumentos também importantes, que é o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Aqui nesse Cadastro Técnico Federal, nós temos as atividades potencialmente poluidoras. Essas atividades potencialmente poluidoras são as atividades que podem causar impactos ambientais, impactos aos recursos naturais, né? A utilização desses recursos naturais e que é justamente esse o objetivo principal do licenciamento. É a gente saber utilizar os recursos naturais, os recursos ambientais, causando o menor impacto possível. Então, este é o objetivo do processo do licenciamento ambiental. Então, nós temos aqui, certo? Uma coisa importante, que é a resolução número 1, né? A resolução CONAMA de 86, a resolução CONAMA número 1 de 86. Essa resolução, ela fala aqui, certo? Nesse primeiro artigo, ela diz aqui, ó: para efeito desta resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultantes das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Então, só para você entender, aqui nessa resolução CONAMA, que é do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e essa é uma das primeiras resoluções, porque é a resolução número 1, ela explica o que é o impacto ambiental. Então, as atividades a serem desenvolvidas, você vai implantar uma indústria, você vai implantar um porto, né, marítimo, um empreendimento eólico, uma rodovia, uma ferrovia, e vamos falar aqui de empreendimentos, claro, que possam ser licenciados em nível federal, que no caso é o IBAMA, e é o nosso objetivo aqui, é entender quais são as atividades, certo, que podem ser licenciadas pelo IBAMA, né, pelo órgão ambiental federal. Então, qualquer empreendimento que pode causar esse tipo de impacto, e a gente está percebendo que é um impacto bem abrangente, a gente está falando de impactos sociais, certo? Então, assim, quando a gente fala de impactos ambientais, está envolvido os impactos nos recursos naturais, mas também tem os impactos sociais. Então, nós temos aí os impactos socioambientais. Então, isso deve se passar por um processo de licenciamento ambiental. Esse licenciamento que vai ocorrer dentro do órgão ambiental específico, que pode ser um órgão ambiental do município, pode ser do estado e pode ser federal, que é o IBAMA. E o IBAMA, claro, licencia empreendimentos muito mais impactantes e que a gente vai explicar quando ocorre esse tipo de licenciamento em nível de IBAMA. Mas, para isso, a gente tem que conhecer mais um pouquinho sobre esses processos. Então, nós temos aqui uma outra resolução CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é a resolução CONAMA 237 de 97. E nessa resolução 237 de 97, ela fala aqui também no seu primeiro artigo, né? Para efeito desta resolução,
são adotadas as seguintes definições de um licenciamento ambiental, né? Um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, ampliação, a operação do empreendimento e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentações, né, regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Então, o que é que esta resolução, a resolução CONAMA 237 de 97, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que passa pelo processo de licenciamento ambiental qualquer atividade que possa causar impactos ambientais, impactos socioambientais, que são mais abrangentes. São os impactos aos recursos naturais, aos recursos ambientais e os impactos também sociais, certo? Impactos à atividade, impactos à saúde, ao bem-estar humano. Então, são justamente esses impactos socioambientais. E aí ele está dizendo que, na resolução CONAMA, o que tem que passar pelo processo de licenciamento ambiental são as atividades consideradas como potencialmente poluidoras, ou que são capazes de degradar o meio ambiente, de alguma forma. Elas são capazes de degradar o meio ambiente. E a gente sabe que a maioria das atividades, certo, humanas, a gente só em a gente estar aqui presente nesse ambiente, a gente já está promovendo um processo de impacto ambiental, né? Então, assim, quando a gente fala de atividades humanas, empreendimentos, a gente vai estar sempre se referindo a atividades potencialmente poluidoras. É claro que nós temos legislações, e nas legislações temos lá classificado as atividades potencialmente poluidoras, temos lá quais são as atividades que realmente degradam e são capazes de degradar o meio ambiente, e temos também, claro, as atividades que não têm potencial poluidor, e que essas atividades elas não estão presentes, elas não estão classificadas em algumas resoluções e legislações que vamos estar aqui ao longo de nossas aulas falando, certo? Mas, retornando, nós temos aqui ainda, né, na resolução CONAMA 237 de 97, certo? Uma definição muito importante. É uma definição que vai trabalhar a questão dos impactos ambientais relacionados ao processo de licenciamento junto ao IBAMA. Então, a gente tem aqui a definição que é o impacto ambiental regional. O impacto ambiental regional. O impacto ambiental regional é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente a área de influência direta do projeto, né, que afeta diretamente, no todo ou em parte, o território de 2 ou mais estados. Então, para a gente entender bem o que é o impacto regional, o que é considerado impacto regional, é quando uma atividade ela pode impactar mais de um estado. Então, por exemplo, eu vou considerar aqui uma rodovia federal. Essa rodovia ela perpassa por mais de um estado. Então, se essa rodovia ela perpassa por mais de um estado, ela tem um impacto regional. Ela tem um impacto ambiental regional, certo? Então, quando eu falo, por exemplo, né? E aí, voltando aqui à definição, certo? O impacto ambiental que afete diretamente, né? Que é a área de influência direta
do projeto, né? Eu vou fazer uma breve explicação aqui dessa questão da área de influência direta do projeto. Deixa eu colocar aqui amarelo para ficar mais prático, né? Então eu vou colocar aqui uma breve explicação. Nós temos dos empreendimentos, né, nas atividades, quando vão ser desenvolvidas, nós temos aqui a ser considerado a área diretamente afetada, né? A área diretamente afetada é a área que vai ser implantado o empreendimento. Então eu estava explicando aqui, por exemplo, sobre rodovia federal, né? A rodovia federal que perpassa por mais de um estado. E obviamente que o impacto ambiental é regional. E por isso até licenciado pelo IBAMA, né? Nós vamos chegar bem a essas definições. Mas o que acontece? Aquela área da rodovia, aquela área, né, que está presente a rodovia, onde vão passar os veículos, né, as pistas de rodagem, lá é o que nós chamamos de área diretamente afetada. É a área de implantação do empreendimento. Então, se eu considerar, por exemplo, uma termoelétrica, né? A área que eu implantar a termoelétrica, aquela área definida, delimitada para a termoelétrica, é o que nós chamamos de área diretamente afetada, né? É a chamada ADA. Então, essa área diretamente afetada, nós temos também, claro, aqui a área de influência direta. Área de influência direta. Então, o que seria a área de influência direta? A área de influência direta é justamente as áreas, os locais em que o empreendimento impacta diretamente. Então, por exemplo, imagine que eu tenha cursos hídricos muito próximos dessa área diretamente afetada. O curso hídrico não está na área diretamente afetada, mas ele está próximo. Ele está numa área em que o impacto ambiental do empreendimento é direto ao curso hídrico. Então, se esse impacto ambiental ele é direto, então eu tenho uma área de influência direta. É a área de influência direta. Eu posso também ter comunidades locais bem próximas ao empreendimento. Por exemplo, vamos considerar a implantação de um empreendimento como parques eólicos. E aí, no transporte dos aerogeradores, esses veículos passam por essa comunidade que é próxima, certo? Então, os veículos passam com aqueles grandes aerogeradores, vão passar por ali, certo? Pela comunidade, para implantar lá na frente. Claro, não é no local, a área diretamente afetada do empreendimento é bem lá na frente. Mas esse veículo ele passa por ali, por aquela comunidade. Então, ali, como eu tenho um impacto direto, aquela ali é uma área de influência direta. É uma área de influência direta. Então, são os impactos diretos do empreendimento na área de influência direta. Eu posso também ter, falei de cursos hídricos, falei, né, de comunidades, eu posso também ter naquela área vegetação próxima, florestas, né, com espécies de animais e de plantas, e essas espécies ser diretamente afetada, diretamente impactada. Seria um impacto direto. Ali seria também uma área de influência direta. Então, no processo do licenciamento ambiental,
será levantado essa área diretamente afetada, isso, claro, dos estudos ambientais, e a área de influência direta do empreendimento, que são justamente as áreas que recebem os impactos diretos da atividade do empreendimento. E também temos, claro, a área de influência indireta. Essa área de influência indireta, ela seria uma área que não tem impactos diretos. São impactos ambientais indiretos. Então eu posso, por exemplo, assim, estamos falando também continuando falando aqui da rodovia federal, a implantação de uma rodovia federal, e aí eu tenho um município próximo ou comunidades que não estão próximas ao empreendimento, mas elas estão mais distantes, mas de alguma forma esse município, essas comunidades têm alguns tipos de serviços que podem ser interessantes para a implantação do empreendimento. Por exemplo, no momento que vai se implantar um empreendimento desse, uma rodovia federal, a gente vai ter obras civis e nós vamos ter, claro, vários trabalhadores se deslocando para o local. Esses trabalhadores no local, eles vão precisar de ter próximo local para moradia, né? Local para se estabelecer, né? Eles vão precisar de alimentação. Então, de repente, um município próximo, ou então comunidades que não estão tão próximas do empreendimento, mas elas estão no caminho, né, para chegar ao empreendimento, para chegar ao local da implantação do empreendimento, a gente tem lá restaurantes, nós temos locais para dormitório, no caso, que possam ser locados, né? Ou então, no caso, pousadas, hotéis. Então, observe que esses trabalhadores, eles vão começar a impactar indiretamente esses locais. Pode ser até um impacto positivo, né? Porque a gente até vai definir essa questão de impactos ambientais, impactos positivo ou negativo, isso na aula de avaliação de impactos ambientais, claro, mas assim, pode ser até um impacto positivo, né? Porque a gente vai aumentar, inclusive, a renda daquele município através de um impacto ambiental indireto positivo. Vai aumentar a renda do município, porque a gente vai ter pessoas alugando casas, vai ter pessoas indo para as pousadas, para os hotéis, aumento de comida, né, de fornecimento de alimentos, né, através dos restaurantes locais. Então, tudo isso se torna um impacto positivo, certo? Então, isso também tem que ser avaliado. Então, isso é o que nós chamamos de área de influência indireta, né? Porque pode estar distante do empreendimento, certo? Mas, de alguma forma, esse empreendimento ele está impactando indiretamente aquele município, aquela comunidade. Então, seria, né, o que nós chamamos de área de influência indireta. Então, a gente tem aí, né, nesse processo de licenciamento ambiental, para a gente entender, né, que o objetivo do licenciamento é justamente avaliar os impactos ambientais para saber o que vai ser feito para reduzir os impactos ambientais. O que vai ser feito para reduzir os impactos ambientais? O que nós chamamos de mitigar os impactos. Então, o que pode ser feito para mitigar os impactos ambientais, reduzir esses impactos ambientais? E também a gente pode avaliar o que pode ser feito para
compensar os impactos ambientais que não podem ser mitigados, que não podem ser reduzidos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um impacto ambiental que não tem como reduzir ou mitigar, que seria a supressão de uma vegetação local. Então, naquela área, por exemplo, que vai se implantar uma rodovia federal, a gente vai ter que suprimir vegetação. Nós vamos ter que desmatar. Aquela área desmatada, a gente não tem como reduzir o impacto de uma área desmatada. Desmatou, acabou. Está desmatado, está suprimida a vegetação. Então, a gente pode pensar num processo de compensação desse impacto ambiental. Então, o licenciamento ambiental ele vai avaliar todos esses processos, porque o objetivo real do licenciamento é também avaliar a viabilidade real de se implantar aquele empreendimento naquela localização. E é por isso até que a gente vai ver em processos de estudos ambientais que se avalia, certo, alternativas de localização do empreendimento para ver qual o local que aquele empreendimento pode impactar menos ou mais e a partir daí escolher a melhor localização, ou seja, a melhor localização é a localização que tem menos impactos ambientais. Então, o licenciamento ambiental é uma estratégia para que a gente possa impactar menos o ambiente. É uma coisa bem simples. E esse é o objetivo real desse instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Então, veja que eu estou falando de 1981. Eu estou falando de resoluções CONAMA, certo? De 86 e 97. Então, observe que antes disso, a gente não tinha um licenciamento ambiental, assim, um processo, né, de licenciamento, de preservação do meio ambiente no momento da implantação de um empreendimento. Isso não existia antes de 81, antes de 86 e até antes de 97, porque foi justamente em 97 que a gente tem aí as definições das etapas do licenciamento ambiental, né? As etapas elas só começam, né, a ser definidas nessa resolução CONAMA de 97 e que nós vamos ver aqui. Para poder a gente entrar nessa relação aí de entender as etapas, fases do licenciamento ambiental, certo? Eu vou aqui falar do artigo, do 4º artigo, né, relacionado aqui ainda à resolução CONAMA 237 de 97. Compete ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, o órgão executor do SISNAMA, né, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E eu vou dar uma pincelada aqui no que é esse Sistema Nacional de Meio Ambiente. O licenciamento ambiental a que se refere o artigo 10 da Lei 6938 de 81, né, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional. Então, observe o seguinte, aqui na resolução CONAMA 237 de 97, ela está deixando claro, certo, que os empreendimentos de impacto ambiental regional, que nós vimos pela definição, impactos que podem perpassar por mais de um estado. Então, isso seria um impacto ambiental regional ou de impacto ambiental nacional. Esses são os tipos de atividades potencialmente poluidoras
que devem ser licenciadas pelo IBAMA, o órgão executor. E é claro que você precisa saber o que é CISNAMA, né? O que quer dizer o CISNAMA, né? Mas antes de eu dar uma pincelada aqui no CISNAMA, eu ainda vou falar um pouquinho, né, sobre essa questão dos impactos ambientais que são licenciados pelo IBAMA. Então, observe que ele fala aqui, né, que são atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional. Ah, faltou eu falar do significativo impacto ambiental. Quando eu falo de significativo impacto ambiental, é alto impacto ambiental, né? Porque a gente vai ver que quando a gente falar de definição de potencial poluidor, a definição de potencial poluidor, a gente vai ter potencial poluidor baixo, de pequeno, né? Pequeno potencial poluidor. Vamos ter médio potencial poluidor e alto potencial poluidor. E vamos ter também a relação de portes do empreendimento, pequeno porte, médio porte e grande porte. Essa relação, certo, de potencial poluidor e porte do empreendimento, a gente pode classificar uma atividade com um significativo impacto ambiental, um impacto ambiental realmente grande, significativo, que vai ser necessário, inclusive, muitas vezes, um estudo de impacto ambiental muito mais complexo, que nós vamos falar sobre a questão também do EIA-RIMA. Mas isso que quer dizer significativo impacto ambiental, e é esse tipo de atividade de empreendimento de significativo impacto ambiental, que seja de âmbito nacional ou regional, certo? Que tem que ser licenciado pelo órgão federal, o IBAMA. Então a gente tem aqui algumas definições desses empreendimentos que devem ser licenciados, né, pelo IBAMA. Então, assim, localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil ou em país limítrofe, né? Só para poder a gente entender o que ele quer dizer, né? No país limítrofe, né? E no caso desenvolvido do Brasil e no país limítrofe, seria algum tipo de atividade, algum tipo de empreendimento que seja desenvolvido pelo Brasil e um país que esteja do lado do Brasil. Vamos supor, por exemplo, um empreendimento como uma ponte Brasil-Argentina, né? Uma ponte Brasil-Argentina, essa ponte, no caso, ela não pode ser licenciada por um órgão ambiental local, um órgão ambiental municipal ou estadual, porque isso já envolve, tecnicamente, um impacto ambiental regional. Estamos falando de dois países agora. Estou falando de um empreendimento que vai perpassar pelo Brasil e Argentina. Então, isso que ele quer dizer com um país limítrofe, né? Um país limitante do Brasil. Então, esse país que está nos limites do nosso país, certo? Se a atividade ela passa pelo nosso país e por um país limitante, aí é claro que o licenciamento vai ser pelo IBAMA. Claro, em conjunto com o órgão ambiental do outro país. Isso é claro. Mas aqui, o órgão ambiental que vai estar em conjunto com o outro país limítrofe é justamente o IBAMA. O IBAMA é este órgão, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui nós temos aqui localizadas e desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental
e na zona econômica exclusiva. Ó, quando a gente fala no mar territorial e na plataforma continental, certo? Por exemplo, a gente vai ter empreendimentos petrolíferos no mar territorial, no mar que pertence, né, ao nosso país, né, no mar territorial, no oceano em si, né? Esses empreendimentos, eles são licenciados pelo IBAMA. Eles não podem ser licenciados por outro tipo de órgão ambiental, nem estadual, nem municipal. É o IBAMA que é responsável, porque é considerado um empreendimento de impacto ambiental regional. Esse impacto ele pode perpassar por mais de um estado quando está presente no mar territorial, na plataforma continental, que é justamente na costa, né, na costa brasileira, e quando a gente afeta também, né, essa área, né, essa área que está muito próxima às áreas de praias, né, e praias e mar, né? Então essas duas áreas concomitantes, com certeza o empreendimento ele tem que ser licenciado pelo IBAMA, Acontece até que muitas vezes o órgão ambiental IBAMA ele direciona algum tipo de atividade dessa para o Estado licenciar. Ele dá a competência, ele transfere a competência em algum tipo de empreendimento específico. Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Mas o básico é que o IBAMA licencie, certo? Então nós temos aqui também a zona econômica exclusiva em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União. Então, todas as unidades de conservação de domínio da União, certo, serão licenciados aí, né, pelo IBAMA, né? Exceto a área de APA, que a gente vai ver lá na Lei Complementar 140 de 2011, porque aqui está a resolução CONAMA de 97, né? A gente vai perceber que quando chegou a Lei Complementar 140 de 2011, eles fizeram algumas mudanças, algumas pequenas alterações no processo de competências do licenciamento ambiental, quem licencia, quem não licencia. Ficou mais claro, na verdade, né? Então aqui a gente tem aqui, certo? Localizadas ou desenvolvidas em 2 ou mais estados, ou aqui 3, cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de um ou mais estados. Então, geralmente, quando a gente está falando de empreendimentos que realmente têm impacto ambiental regional ou que têm impacto ambiental nacional, certo? Aqui a gente tem aqui ainda, ó, destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo. Olha, toda essa parte aqui de material radioativo, energia nuclear, isto é competência do órgão ambiental federal, o IBAMA. Isso aqui é bem claro. Então, para poder a gente entender aí, né, como é que o IBAMA se encaixa nesse Sistema Nacional de Meio Ambiente, o que nós chamamos de SISNAMA, certo? Então nós temos aqui, ó, o órgão superior, que é o Conselho de Governo. Isso atualmente não funciona muito, mas já funcionou. O Conselho de Governo é o conselho formado pelos ministros, né? Não é somente o ministro do Meio Ambiente, né? Mas o ministro do Meio Ambiente, com os outros ministros, seria o Conselho de Governo, certo? O Conselho de Governo, ele está, né, superior aqui na questão ambiental, né? E aí a gente tem aqui o órgão central, né, que seria o Ministério do Meio Ambiente, né? Esse órgão central é o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente ele vai, né, trabalhar as políticas ambientais, executar algumas políticas ambientais, mas aqui nós temos os órgãos executores dessas políticas ambientais.
E aí os órgãos executores das políticas ambientais, na verdade, nós sabemos, né? Fala que órgãos executores, nós sabemos que tanto o IBAMA como o ICMBio são autarquias. Elas são autarquias. Mas só que na legislação vem trazendo sempre assim, como órgãos executores, né? Estou falando aqui porque às vezes as pessoas falam, mas o IBAMA, o ICMBio não é um órgão, ele é uma autarquia, né? Que tem CNPJ, tal, a gente sabe. Mas isso aqui é da legislação, certo? Na legislação, nas legislações antigas, inclusive, o IBAMA vem como órgão executor. Então aqui o IBAMA e ICMBio, que é o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, certo? E nós temos aqui os órgãos seccionais, Esses órgãos seccionais, eles são, na verdade, os órgãos e entidades estaduais. Então a gente tem aí os órgãos ambientais estaduais, né? Todos os estados têm seu órgão ambiental, né? Que também tem suas competências, os processos de licenciamento ambiental, certo? E que, claro, não devem invadir as competências do licenciamento do IBAMA. E os órgãos locais, certo? Que são as entidades municipais, os órgãos municipais. Os municípios também têm seus órgãos ambientais e também podem fazer processos de licenciamento, que geralmente são processos de licenciamento de impacto ambiental local definido pelos estados, né? Pelos conselhos estaduais de meio ambiente. O Conselho Estadual de Meio Ambiente define o que é impacto ambiental local, certo? E aí, a partir daí, esses municípios podem licenciar o que foi definido pelo estado dele. Então, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado da Bahia, o estado de Minas Gerais, cada estado define o que é empreendimento de impacto ambiental local, o que pode ser licenciado pelo município, e o município vai licenciar esses empreendimentos de impactos ambientais locais. Só mesmo para a gente entender, porque o nosso objetivo é entender muito mais o que é licenciado pelo IBAMA. E, claro, nós temos aqui o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é um órgão consultivo, deliberativo, o CONAMA. E o CONAMA, ele tem esse objetivo aí, né? O CONAMA tem esse objetivo de prover normas ambientais. Então, várias normas ambientais foram construídas pelo CONAMA, né? E o licenciamento ambiental em si, ele segue diversas normas, né? Porque no processo de licenciamento vamos avaliar os impactos ambientais que aquele empreendimento pode gerar. E como é que a gente avalia esses impactos ambientais? Nós temos diversas normas do CONAMA, certo? Que podem analisar, que podem ser avaliados alguns tipos de impactos ambientais, certo? Então, o CONAMA ele tem uma grande importância, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, certo? Então, isso aqui, na realidade, isso aqui é o CISNAMA, é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E esse Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele é organizado justamente com o objetivo de proteger, né? De preservar o meio ambiente. E, claro, o processo de licenciamento é um instrumento que pertence à Política Nacional de Meio Ambiente e que tem esse objetivo. Então, a gente falou então aqui da relação. O que nós falamos? Nós falamos aqui da resolução CONAMA 237 de 97, e o que eu estava mostrando ali era justamente competências do licenciamento ambiental relacionado ao IBAMA. O que é que o IBAMA pode licenciar, certo? O que é que o IBAMA licencia? Então era basicamente isso. Só que isso não estava muito claro ainda, certo? Porque essa separação do licenciamento
entre os estados, entre o IBAMA e entre os municípios, isso trazia algumas confusões relacionadas a alguns empreendimentos que não estava muito claro esse processo na resolução CONAMA 237 de 97. E aí é que veio, lá em 2011, nós tivemos aí a Lei Complementar 140 de 2011. Essa Lei Complementar 140, ela veio justamente com esse objetivo, de ver quem licencia tal atividade, quem licencia tal empreendimento, justamente avaliar as competências do licenciamento ambiental. Então, esta lei é uma lei específica para as competências do licenciamento ambiental. Então, a gente tem aqui o artigo 7, porque o que importa para a gente na prova do IBAMA, né, na prova do concurso IBAMA, para o tema de licenciamento ambiental, é o que a União, o IBAMA, licencia. É isso que é o mais importante para a gente. É isso que a prova vai cobrar, certo? Então aqui, ó, são ações administrativas da União, né? Quais são as ações administrativas da União, né? Promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades. E aí vem as competências do licenciamento junto ao IBAMA, certo? Então aqui, ó, localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em um país limítrofe. Nós já discutimos isso, falamos isso, estamos só repetindo aqui na Lei Complementar 140 de 2011. Localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, que é justamente em relação do mar, à plataforma continental, certo? E quando a gente fala ali daquela área de praia e mar em conjunto, né? Então, seria justamente qualquer tipo de empreendimento nessas áreas são empreendimentos. Por exemplo, eu estou falando aqui, vamos supor, por exemplo, uma marina. Uma marina, a gente ocupa espaços terrestres e marinho, né? O espaço terrestre e do mar. Então a gente tem ali uma área ali que nós chamamos, né? Que seria a zona econômica exclusiva, né? Essa área entre terra e mar. Então esse tipo de empreendimento é licenciado pelo IBAMA. O IBAMA. Acontece que em alguns estados, certo? Acontece que em alguns estados o IBAMA ele concedeu a possibilidade dos estados licenciarem esses empreendimentos de marina, né? Isso ocorreu, né? Isso ocorreu. Mas há pouco tempo nós tivemos uma decisão do STF trazendo esses processos, porque assim, ocorreu uma coisa meio louca, né? Em alguns estados que recebeu essa possibilidade de licenciar empreendimentos de marina, que é uma competência do IBAMA, aí o estado pegou e repassou para o município poder licenciar. Só que o estado não poderia passar pelo município, para o município, né? Então ocorreu algumas questões aí, né, que chegou até o STF definiu que o IBAMA passar para o estado tem que ficar somente no estado, certo? Mas eu estou colocando aqui porque pode acontecer, né? Do IBAMA passar a competência para o estado numa relação de cooperação, né? Uma cooperação técnica, né? Mas isso é uma relação específica, né? Quando a gente fala de empreendimentos de marina, a competência real é IBAMA. Então, esse é o objetivo. É só porque, às vezes, né, vocês podem... você aí pode ter visto um empreendimento desse sendo licenciado pelo Estado e ficar sem entender
se eu disse que era IBAMA, né? Então a gente tem aqui também localizados ou desenvolvidos em terras indígenas, certo? Isso é lógico, localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. Então, e localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídos pela União. Observe que aqui já houve uma mudança. Ele diz aqui, ó, localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídos pela União, exceto em áreas de proteção ambiental, APAs, né? Porque nós temos, na verdade, dois tipos de unidade de conservação. As unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável, que é a APA, né? Nessas unidades de conservação considerado APA, a gente não garante que o licenciamento é somente do IBAMA. Pode ser que um empreendimento dentro de uma APA pode ser licenciado pelo Estado ou pode ser licenciado pelo município, a depender do seu potencial poluidor e do seu porte. Então, e isso vai depender das legislações locais também, as legislações do Estado e legislações do município, principalmente a do Estado. Então, é por isso que aqui está bem claro nesse processo. Localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídos pela União. Então, claro, qualquer tipo de atividade em unidades de conservação de proteção integral é IBAMA, não pode ser órgão ambiental estadual nem municipal. Agora, as áreas de APA, mesmo elas sendo instituídas pela União, a gente tem que avaliar qual tipo de atividade, qual tipo de empreendimento, porque pode ser que essa atividade de empreendimento pode ser licenciado pelo Estado ou município. Localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados, o que nós vimos aí em relação à questão do impacto ambiental regional, certo? Então, se são localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados, isso é IBAMA de caráter militar. De caráter militar. Então, a gente sabe que também os de caráter limitar, esse licenciamento é também certo pelo IBAMA. Pelo IBAMA. E aqui aquela questão também continua, né? Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, ou seja, material radioativo, material de origem nuclear, né? Mineração, né? De origem nuclear. Então, esse tipo de atividade somente o IBAMA pode licenciar também. Somente o IBAMA pode licenciar, certo?